Segundo livro de Samuel, capítulo 8. As vitórias de Davi sobre várias nações. E sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteguiama das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra. E os mediu com 2 cordéis para os matar, e com 1 cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou a todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava, e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. E na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. De Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Então Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel. E Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército. E Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi eram príncipes. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto,
tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-eis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Segundo livro de Samuel, capítulo 10. Davi derrota os amonitas e os sírios. E aconteceu depois disto que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba e lhes cortou metade dos vestidos até às nádegas e os despediu. O que, fazendo saber a Davi, enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reobe e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que estava com ele à peleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio e vieram a Elã. E Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo o Israel e passou o Jordão e veio a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram com ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo.
Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele. E o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso da peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo. Porém nós fomos contra eles até a entrada da porta.
Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias o heteu. E disse Davi ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E passado o nojo, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor.